estrada da vida, no movimento do axé. Exu conduz minha prece, abre caminhos e traz fogo. Sai poder, laroie. Entre o humano e o divino, o mensageiro se faz. Andar no meio do povo, pra ele todos iguais lá. Roie, Exu é poder. Lá, roie, Exu é poder. Comerciante divino, transforma tudo que faz. Peça licença pra Exu, força iminente audaz lá. Roie, Exu é poder. Lá, roie, Exu é poder. Lá, roie, Exu é poder. Lá, roie. Para nós, Olorum criou os orixás. E esses orixás, alguns deles entram em contato com o humano, outros não, são tão elevados que não vêm na face da terra. Esses grandes elevados estão no nono céu e não voltam à terra. Mas há os intermediários entre o Criador e a criatura que necessariamente tem que passar primeiro por Exu. Porque ele é o grande embaixador, é o grande tradutor, ele entende todas as linguagens. Todas as linguagens humanas e cósmicas ele entende. Então, hoje vai acontecer aqui nesse momento o Padê de Exu. O que é o Padê de Exu? É o momento em que a gente reverencia Exu, oferecendo as coisas que ele gosta. O que é que Exu gosta? Exu gosta de cachaça, Exu gosta de charuto, Exu gosta de luz, Exu gosta de dendê, Exu gosta de criação, ele gosta de galo, ele gosta de bode. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso porque Exu é o mensageiro. Não se começa nada sem agradar a esse orixá, porque ele é quem leva os nossos recados aos outros orixás. No candomblé, para os orixás, a gente começa pelo orixá Exu. Laroie! Eu gosto muito de falar de Exu. Exu é um orixá com o qual eu tenho a maior intimidade. Na verdade, eu sou apaixonado por Exu e não escondo. Eu tenho uma relação muito próxima com Exu. E Exu tem uma relação muito próxima comigo. Exu é o mais humano dos orixás. E quando eu digo isso, não quer dizer só que ele seja o orixá que tem as características mais próximas de todos nós, seres humanos. Mas também porque ele é o mais generoso, ele é o mais bondoso, ele é o mais compreensivo. É o orixá que nos permite falar de perto com ele. Por isso que essa relação de intimidade é tão importante. Então, Exu é o orixá que me escuta no dia a dia. Ele é o princípio dinâmico, ele é o movimento, ele é a força que impulsiona todas as coisas e o poder de realizar. Exu é o próprio axé. E eu costumo dizer que Exu é um paradigma para que a gente possa, a partir do nosso ethos, entender o mundo. E a encruzilhada é a nossa epistemologia. Exu, para mim, é o orixá da alegria, o orixá da comunicação, o orixá do comércio, o orixá do desenvolvimento, né? Ele está na água, ele está no fogo, ele está na terra, ele está no ar, ele está em todos os lugares, porque ele acaba se tornando onipresente, onisciente, né? E escutando a todos os pedidos, que ele é o meu maior mensageiro para chegar até a Olorum, aquilo que eu preciso.
Ele está sempre disponível para levar e para trazer. Por isso, o lugar dele é a encruzilhada. Exu é um orixá tal qual Ogum, Xangô, Iansã, Iemanjá, Oxóssi. Só que ele é o orixá da comunicação. E ele lida com o pedido que você fizer a ele, porque ele é embaixador. Você pede, ele leva. Ouve a resposta e traz a resposta para você. Ele é responsável, repare bem na visão Nagô, Exu é responsável pelo equilíbrio do cosmo. Não é do planeta Terra, é do cosmo. Porque ele tem acesso direto ao Deus Criador, que é o Olorum. O orixá da comunicação, da evolução. Um orixá que foi, vamos dizer assim, interpretado mal, né? Mas ele é tudo de bom. Exu nos traz uma evolução. Exu é patrono da fala, é patrono dos professores, né? Exu é o dono do movimento dos astros. Exu, ele transita na encruzilhada. Ele faz o movimento da terra, translação e rotação. Aquela hora que colocamos a oferenda, às 12 horas, às 0 horas, é a hora precisa que Exu está executando, porque a encruzilhada ela é um X, um Y, então ele faz um movimento de rotação durante o dia todo e em um determinado horário ele vai fazer a translação, e é essa hora que a gente encontra com Exu. Por isso é importante estar colocando na encruzilhada, que é um ponto de extremamente importância para Exu, é a encruzilhada. Eu estou aqui na encruzilhada da Feira de São Joaquim, que é o local, e a feira é o lugar onde Exu mora. É ele que é o grande comunicador, ele que é o grande abridor de estradas, de caminhos, ele que ocupa os 4 espaços, né? E aqui, uma encruzilhada, eu não vou ficar ali para não competir com ele, com o Exu, que é uma força maior, que é a força maior. É esse horário exatamente agora de meio-dia, onde ele está transitando, onde ele está passando, onde ele está comercializando, onde ele está ajudando os comerciantes a ganhar dinheiro. É ele que é o grande rei desse espaço que é a feira. Claro, Exu é Mojubá. Bom, Exu, ele é o comunicador, ele é o grande comunicador do universo. Exu é o mensageiro dos orixás. Então, se você pensa o axé não é possível sem Exu, porque se o axé é o poder de realizar, é o devir, Exu é o orixá que realiza, é o orixá que faz o movimento, que faz com que tudo aconteça. Então, para a teologia, né, se é que a gente pode usar esse termo, mas se é possível a gente pensar numa teogonia ou numa teologia iorubá, nagô, de terreiro, Exu ele é um elemento essencial, ele é uma porção desprendida do próprio Deus Supremo, Olodumare, então ele é parte dessa divindade suprema, ele é o primogênito do universo e é aquele que proporciona que todos os outros seres nasçam, mas Exu é também aquele que traz o princípio da significação. Mofedé, 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 eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Foi assim que Exu nasceu. Ele já nasceu com uma fome, mas com uma fome. E ele comia tudo, ele mamava na sua mãe, Emojá, comia as outras comidas, comia comida de casa, comia comida de quem oferecesse qualquer coisa a ele. E ele não parava de sentir fome. Mofedé, 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 eu quero comer. Orúmila, o seu pai, ia longe buscar comida para ele, para trazer. E quanto mais ele trazia, mais ele comia, mais ele trazia, mais ele comia. E a fome de Exu era tanta. E ele saboreava de tudo. E tudo mesmo. Porque eu vou dizer para vocês,
Quando acabou toda a comida de casa e acabou a comida da aldeia, do vilarejo, do reino, Exu continuava com fome e Exu decidiu começar a comer as coisas, começou a comer as árvores, começou a comer as casas e começou a comer as pessoas. E Iemonjá, quando viu que ele estava comendo as pessoas, disse: meu filho Exu, não vai comer as pessoas. Se colocou à frente dele e Exu não pensou duas vezes e devorou a sua mãe, devorou Iemonjá, devorou a sua origem. Orunmila, quando entendeu isso, quando viu isso, disse a Exu: você não pode comer sua mãe, você não pode devorar sua mãe, devolva Iemonjá. Mas Exu tinha fome, mofedé. E então Orunmila foi até a forja de Ogum, pegou a espada que ele havia acabado de forjar, levou até Exu e cortou-o em duas partes. E se transformaram em dois Exus inteiros. E eles riam. E Orunmila não perdeu tempo. Orunmila cortou os dois, que se transformaram em 4 pedaços. E que se transformaram em 4 Exus que riam. E depois em 8, e depois em 16, e 32, e 64. E foram se multiplicando. Orunmila entendeu então que não adiantava a força para fazer com que Exu devolvesse Iemonjá. Era necessário negociar. Exu, o senhor das trocas, do mercado, da ida e da volta, de todos os caminhos. Então, Orunmila disse a ele: Exu, se você devolver a sua mãe, eu prometo que a partir de hoje você receberá o primeiro alimento em todas as oferendas, em todos os rituais que acontecerem. E também prometo que vocês todos, cada um de vocês, infinitos, múltiplos, cada um de vocês vai poder viver dentro de um ser humano para lembrar a eles da sua origem. E foi assim que aconteceu. Exu aceitou a troca. Devolveu Iemonjá, devolveu a mãe, devolveu a origem. E desde esse dia, desse tempo imemorial, Exu é sempre o primeiro a ser alimentado. E dizem que ele vive aqui dentro de cada um de nós, alimentando o nosso corpo, alimentando a nossa vida, a nossa energia de viver, aquele que provou e soube do sabor de tudo, aquele que nos lembra a nossa força vital. Mofedé. Então, quando Exu regurgitou todas as coisas, ele trouxe o significado para o mundo. Então, as coisas não são por elas, elas são pelos significados que nós damos a elas. Então, é muito importante que a gente entenda Exu como patrono da cultura, como aquele que organiza o caos, né? Porque o que organiza o caos? A natureza é o caos. O que organiza o caos é a cultura. Exu é o princípio básico da nossa cultura. Ele é o paradigma, porque é a partir dele que eu consigo pensar todo mundo. É a partir de Exu que eu consigo organizar o mundo, organizar o caos e produzir saberes. Então Exu é um orixá essencial e a manifestação de Exu está no dia a dia, está em mim, está em você, está em todas as pessoas que circulam, está em todas as pessoas que pegam a rua no dia a dia para trabalhar, que produzem, que se reproduzem, né? Então isso é Exu, porque Exu também é o poder de reproduzir, né? Exu é o sexo, Exu é a vida, Exu é a alegria, Exu é o gozo, Exu é o prazer, Exu é a síntese de todas as coisas boas, das melhores coisas que a gente tem no mundo. E é Exu que pode aplacar, né, as coisas ruins, quando ele, por princípio, traz a potencialidade de transformar o erro em acerto e o acerto em erro. Exu mata um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Então Exu é um orixá que não conhece o impossível. Exu é um orixá que acerta onde eu erro. Exu é um orixá que providencia tudo aquilo que eu preciso. Agora, cultuar Exu é algo que tem que ter como base o princípio da dádiva. Dar, receber, retribuir. Exu é o orixá. O próprio nome Exu significa, a palavra Exu
significa esfera, esfera. Então, pense em Exu como essa esfera, que você não sabe onde começa, onde não, você não consegue determinar o começo nem o fim de uma esfera, né? Então, Exu é essa esfera e Exu proporciona esse nosso mundo circular, esse nosso pensar circular, essa nossa produção, essa nossa relação circular. Tudo no candomblé e nas culturas negras de uma maneira geral e no candomblé em particular se faz em torno desse círculo que representa a vida, né? A roda do xirê é a roda da vida, esse círculo anti-horário que nos leva de volta para a nossa origem, para o nosso passado imemorial. Ele é Exu. Exu é o que proporciona que todos os mundos se comuniquem. Seja o mundo do presente, o do futuro e o do passado, seja o mundo dos homens, o mundo dos deuses, né? Então Exu faz com que o diálogo entre as diferenças seja possível e possa produzir saberes, conhecimento, possa produzir vida, né? É a partir dessa oposição, né, que se junta, que se funde, que a vida continua, que a vida segue, que a vida vai se reproduzindo, né, circularmente. E Exu é isso. Exu é esse círculo dinâmico que faz com que a vida tenha sentido. Exu é poder. Eu sou Richelme, iniciado para o Orixá Exu. Eu me iniciei no ano de 96, né? Estou fazendo 24 anos de santo. A Casa do Mensageiro ela existe há 15 anos, esse ano a gente fez 15 anos de casa aberta. É uma casa, claro, de Exu e que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, porque apesar de eu ser iniciado pelas pessoas aqui da Bahia, eu morava lá. E que depois eu vim fazer mestrado aqui na Bahia e acabei transferindo o axé definitivamente para cá, para a Bahia. Eu entrei no candomblé porque eu fui uma criança muito ligada à minha mãe, meu pai, e chegou no começo de minha adolescência eu caí no mundo, então isso assustou muito minha mãe e meu pai e eles começaram a me levar para jogar, já eram de candomblé, porque acreditavam que tinha alguma coisa errada comigo. E aí quando eu fui jogar bússola, falaram, não, esse menino é de Exu, você não vai conseguir controlar ele, porque ele é de Exu, ele é danado, é assim mesmo a natureza. E aí minha mãe não aceitava na época que eu era de Exu, porque nenhuma mãe queria o filho de Exu, né, devido aos resquícios do secretismo, então Exu ser secretizado com o diabo cristão. Eu acabei sendo levada a uma casa de candomblé, que chama Ilê Olorum, e foi onde eu conheci meu pai Gilson e minha mãe Isa, que me iniciaram no candomblé. E eles falaram que eu precisava fazer santo, mas minha mãe não queria, então chegou um momento em que eu queria ir num evento que começava de meia-noite e minha mãe disse que eu não ia e foi aquela confusão toda e eu acabei fugindo de casa. Fui para casa de candomblé, depois eu apareci em casa, ela não brigou, no final de semana a gente foi na casa de candomblé e eu bolei. Exu me pegou e para mim aquilo foi muito natural. Eu já conhecia, já tinha candomblé. E Exu me bolou e eu acabei sendo recolhido. Como eu não fui abião, como eu não tinha enxoval, então eu passei 46 dias recolhido. As pessoas foram atrás das coisas para poder fazer roupa e tudo. Eu estava com 14 anos. E de lá para cá, eu fui aprendendo candomblé. A Casa de Santo foi um lugar onde eu pude me descobrir. Eu aprendi, né?
Eu não fui avisado que seria babalorixá, que eu ia virar pai de santo, não. Mas eu amava aquilo ali, eu amava a rotina, então eu aprendi a fazer ebó, eu morei na casa de santo, era eu que criei alguns iaôs, era eu que segurava ebó, era eu que segurava bicho, e isso possibilitou que eu aprendesse candomblé. Exu, ele é um orixá que ele nunca pôde deixar de ser cultuado, porque o candomblé só acontece pelo movimento do axé. E esse movimento do axé, o movimento do mágico, ele só é possível através de Exu. Então, Exu ele é sempre o primeiro que ele é cultuado, para que Exu ele possa fazer o papel dele de mensageiro, que ele possa executar o axé. Só que, historicamente, quando a colonização ela começa a avançar para a África, as pessoas estão saindo da Idade Média, então o corpo devia ser escondido, o pecado, a carne. E esse povo com essa visão chega na África e se depara, por exemplo, com um monte de estátuas fálicas, a imagem do corpo, da sexualidade. Então, o culto ao falo, mas não o culto ao falo pela sexualidade, mas ao falo como reprodutor, o falo como possibilitador da reprodução da vida. E isso fica muito preso por séculos, né? Exu, inclusive, ele é traduzido por algum tempo como o diabo. Quando esses negros vêm como escravos para o Brasil, eles também se utilizam disso como objeto de resistência. Porque se eu consigo manipular, se eu tenho contato com o diabo, então isso é algo que é positivo para mim, que quero resistir, que quero assustar, né? Então, por muito tempo, Exu carregou esse estigma. E nessa miscigenação das religiões afro-brasileiras com outros segmentos, como o cristianismo, como o espiritismo, nascem uma série de espíritos que são chamados de Exu. Espíritos de pessoas que viveram uma vida desregada, então a Pombagira, o seu Zé Pilintra, que era um homem que vivia do jogo, do vício, e isso é associado a Exu. Não tem nada a ver com o candomblé, não tem nada a ver com o orixá, mas por alguma razão, dentro desse sincretismo, esses espíritos são associados a Exu. Então, por vezes, isso gerou uma série de confusões. Então, quem era esse orixá? Era esse espírito que ria, que tinha a tez vermelha, era a Pombagira, que era esse espírito da mulher, aquela que namorava, era aquela que bebia, era aquela que fumava. Então, uma série de ligações, de pensamentos são gerados aí. Porém, principalmente aqui na Bahia, há um processo de reafricanização. As pessoas começam a buscar suas raízes. Então, isso vai mudando com o movimento negro, por exemplo, que valoriza a busca por esses valores. Então, Exu ele deixa de ser esse diabo e Exu ele volta a ter seus valores resgatados. Então, é o mensageiro, é o comunicador, é a sexualidade, é aquele que é ligado ao crescimento. Cada ser que é vivo tem necessidade de Exu, porque somente através de Exu a gente pode crescer, a gente pode se alimentar. Exu ele está ligado a essa coisa básica da vida. Na encruzilhada da vida, no movimento do axé, Exu conduz minha prece, abre caminhos e traz fogo. Sai poder, laroie. Entre o humano e o divino, o mensageiro se faz, andar no meio do povo, pra ele todos iguais lá. Roie, Exu é poder. Eu sou Albino Apolinário, o criador e o responsável pelo cortejo de Exu. Exu não é diabo. Eu trago Exu para a rua justamente para desmistificar e desassociar a figura de Exu com o diabo,
que Exu foi demonizado por algumas religiões no Brasil. E eu trago ele para a rua justamente para poder dar visibilidade a ele, que a maioria das casas tem os seus Exus que protegem a casa, mas num lugar muito escondido, muito separado. E Exu, ele quer ter a mesma visibilidade dos outros orixás. Primeiro que ele não é escravo. Tem algumas casas que ainda insistem nisso. Depois, ele não é diabo. E tem algumas pessoas que dizem, eu vou alimentar o meu diabo. Que não é verdade. Exu é a ligação da terra com o céu. A ligação com Olorum. Exu, ninguém chegará ao Pai se não for através do Filho. E quem é esse Filho? Exu, que dá caminho em todos os orixás, assim obedece. Se estivesse na Terra hoje, seria o comunicador, que ele é a comunicação. Seria jornalista e os conceituados. Se traz fogo, sai poder, laroie. Eu sou Negra Joe, sou aqui do Pelourinho, trabalho com valores e autoestima. Estou aqui numa festa onde a gente agradece e reverencia todos os orixás, principalmente Exu. E o Pelourinho é um palco principal para essa história, né? Onde você vê a mistura de cores, de raças, de etnias, e onde a gente diz que a nossa fé é muito grande, né? O nosso axé é muito grande. Então, sem luta não há vitória. Mojubá. A oferenda que é dada ao Exu africano é diferente da oferenda dada a Pombagira, a Sete Facadas, a Cancarrua, a Zé Pilintra e todos os outros. Entendo a energia de todos eles. E eles são Exu evoluído. A minha ligação com ele acontece, eu passo, ele gosta de mim e me acompanha. E esse homem tem trabalhado há 23 anos aqui na minha casa, em prol da minha família, em prol dos meus amigos, em prol dos que têm fé e que vêm aqui. Ninguém sai da sua casa para comprar um litro de uísque custando R$100 para chegar aqui para doar Exu por brincadeira. Então eu costumo dizer, eu não sou ninguém, eu sou apenas um instrumento utilizado por ele para dar visibilidade a ele. Quer pedir alguma coisa, converse com ele. Eu só sou apenas o elo da ligação para dar visibilidade a ele e dizer, Exu não é diabo, Exu é orixá. É importante que a gente diga que orixá nenhum é santo. Orixá nenhum é santo. Mas Exu não é diabo nem santo, ele é Exu. Foi um sincretismo muito apressado e talvez muito cruel com Exu. Mas, na verdade, ele simboliza, esse sincretismo simboliza e dimensiona a própria demonização do negro na sociedade brasileira. Se Exu fosse esse desordeiro, se Exu fosse atrapalhado, Exu jamais entraria na casa de Olodumare. Exu é o único orixá que conhece a face de Olodumare. Então, eu tenho a certeza de que Exu é algo de muito positivo. Exu, ele é o fiscal do mundo. Exu é aquele que pode, sim, causar o caos. Mas o caos vem para poder acertar as coisas e botar tudo em seu lugar novamente. Na cultura africana, pode ser Queto, Angola, Ijexá, Jeje. Nós não cultuamos, nós não temos essa energia de demônio, de diabo. Isso não existe na cultura africana. Então, o Inquice Ungila, o Lebá, o Exu, seja o nome que for, é um Inquice de caminho. É o que abre o caminho, é o que dá o caminho, é o que nos direciona, é o que nos impulsa para frente, né? Ele é um mensageiro. Então, não tem nada a ver com o diabo. Eu costumo brincar, se a gente for pegar, que a gente faz muito sincretismo religioso, procurando as características, né, do santo da Igreja Católica com o santo do Candomblé. Se você pega na Igreja Católica algum santo da Igreja Católica que a gente vai sincretizar a Ungila, a Exu, qual é o da Igreja Católica? Que foi peregrino, que andou pela estrada, que trouxe mensagem, que foi mensageiro, que foi tudo. É Jesus Cristo. Claro.
orixá é ancestralidade, e digo isso academicamente, mas mais que isso, eu digo de sangue, de DNA, de algo que você traz e que não é racional. Então você imagine esses negros que foram pegados de sua terra, trazidos para cá como animais, e que nada daquilo do desumano ao qual eles foram subjugados conseguiu apagar essa energia, conseguiu apagar esse axé. Então essa energia é algo que eu acho que é algo que está no seu DNA e no DNA espiritual, claro. Você traz, você cultua, você descobre. Eu digo que quando uma pessoa qualquer ela chega aqui de fora, que ela não tem contato com o candomblé, ela vai se descobrir. Ela vai descobrir como essa natureza que está lá dentro, ela pode ser importante, como ela pode ser grande, como ela pode ser determinante no dia a dia da nossa vida. E eu venho aprendendo isso a todo momento. Eu digo que eu estou em aprendizado também. Esse aprendizado é um aprendizado constante. Quem entra para candomblé não entra para passar 1 ano, passar 2, passar 3, a gente entra para passar uma vida inteira. Então, é uma vida inteira de aprendizado, a gente morre aprendendo.